Bom dia. Gostaria primeiro agradecer ao coletivo 10x10, meu coletivo, pela oportunidade de poder apresentar estas ideias sobre bem viver. Desde Quito, Equador, refletir sobre o imaginário do bem viver resulta fundamental neste tempo de pandemia. A pandemia é a nova normalidade. A Covid tem golpeado a saúde pública com graves impactos na vida econômica, social. A pandemia transformou as agendas, as rotinas, os vínculos, os relacionamentos e tem colocado em questão o paradigma liberal da proteção da vida. As liberdades cidadãs, os direitos humanos, a partir da adoção sutil e também aberta de perversas biopolíticas de austeridade, ajustes econômicos, flexibilizações, privatizações, controle social, mas principalmente a injeção de medo coletivo. Senhores companheiros, o poder global, principalmente essa elite chamada Fórum Econômico Mundial, está aproveitando o estado de submissão da população mundial para propor um reseteo, um grande recomeço, nas palavras deles, da vida política, social, cultural, ambiental em escala mundial, supostamente para construir um novo contrato social a partir da reorientação dos mercados, supostamente para obter resultados mais justos, da reorientação dos investimentos dirigidos em torno a objetivos comuns, da economia verde para lidiar com a mudança climática e conquistar sustentabilidade. E também aproveitando as inovações que traz a quarta revolução industrial para apoiar o bem público e, por certo, para dar resposta aos problemas de saúde mundial e coletiva neste momento de pandemônio. Hoje, a humanidade encara imensos desafios que põem em risco a vida, a liberdade, a convivência, a natureza, a supervivência de milhões de pessoas. Nós ainda carecemos de uma razão comum, de um imaginário compartilhado, de uma racioemocionalidade comum para afrontá-los. Através da história, hoje, sobre capitalismo, sobre modernizações sem modernidade, temos nutrido um indivíduo, um animal instintivo, egocêntrico, que universaliza a sua própria visão materialista, cujos critérios resultam evidentes, normais, naturais, óbvios, supostamente justos, porém devem ser universalizados. Os poderes, como o Fórum Econômico Mundial, têm instituído um clima sutil de guerra ideológica, tem criado uma espécie de caixa de ressonância cognitiva, uma espécie de câmara de eco que projeta ideias.
E aí temos o capítulo brasileiro do Fórum Econômico Mundial, eu assisti a muitos deles, blá, 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 blá. Essa Câmara de Eco vem castigando aos que pensam segundo, que não pensam segundo suas crenças. Colocam como inimigos não somente os terroristas e os criminosos, mas as pessoas que pensam alternativas, ou que têm pensamentos contrários à ordem estabelecida. Seus argumentos são negados, discriminados, silenciados, ridiculizados, desacreditados. Fica, então, difícil neste momento de pandemia, quando mais precisamos de trocas de ideias, trocas de experiências. Primeiro morreu uma cunhada. Propor outros, Anisete, por favor, feche seu microfone. pensamentos. Por favor, todos, desculpe, Carlos, por favor, todas e todos que estão presentes aqui, por favor, fechem seus microfones, para nós continuarmos ouvindo e sentindo no coração essa bela oração do Carlos Rara. Por favor, Carlos. Grato. Eu não quero ser totalmente crítico do grande recomeço que está sendo proposto. Tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. O que fico com vergonha é que a sociedade civil mundial, a sociedade civil brasileira, a sociedade civil equatoriana e outras, não está apresentando alternativas, existindo alternativas. Por isso que abraço, neste momento, a iniciativa das pessoas que estão participando com nós na construção da multiconvergência. Klaus Schwab, o dono do Fórum Econômico Mundial, escreveu um livro chamado Stakeholder Capitalism, Capitalismo dos Sócios. Ele está propondo colocar a sociedade, a população mundial e a própria terra nas mãos dos interesses empresariais, dos fideicomissos das corporações privadas, como alternativa ao atual capitalismo neoliberal, envenenado pelos instintos competitivos destrutivos. É uma briga intercapitalista. Tirar a especulação, a enorme concentração de riqueza e pôr a sociedade nas mãos das empresas. Mas este grupo não fala de desarme dos meios de destruição massiva. Estive lendo outro dia, o ano passado, que os 9 países com armamento nuclear, não vou repetir quais são eles, têm juntos 4.300 armas atômicas destrutivas. Você somente precisa 90 para terminar com toda a humanidade. E estão, neste momento, em outras carreiras. Klaus Schwab não fala nada. E o príncipe Carlos, imagina, um dos herdeiros da pior das colonizações do mundo, falando agora de paz. Estúpido. Esse contrato social, essa nova corresponsabilidade conduzida pelos empresários, acho que não deve ser escrita exclusivamente pelos poderes dominantes mundiais, os mesmos que causam a atual crise multidimensional. Em si mesmo, é uma proposta transhumanista. O ser humano, só capitalismo, só socialismo, só capitalismo de Estado, blá, 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 blá. Não tem deixado de apostar pela agressão. Não sabe como acordar o altruísmo. Não sabe como abraçar
plantar, semear solidariedade. Não sabe como nutrir cooperação. Afirma o sistema econômico materialista, afirma esse lado instintivo, animal, agressivo, egoísta, instintivo da humanidade. E eu acho que a vontade consciente, a vontade amorosa tem fracassado. E porém, a evolução da vida deve se programar desde a edição genética, misturada com a nanotecnologia, misturada com o CRISPR, misturada com as novas tecnologias, e vamos produzir outro ser humano. É uma vergonha que as supostas soluções culturais, políticas estruturais venham de cima para baixo, desde as elites, os magnates, os grandes bancos, os países hegemônicos, as transnacionais, e esse grupinho de pessoas ricas, ricas, muito, muito, muito ricas, como Bezos, por exemplo. ¿Por qué he comenzado esta conversação falando sobre o Fórum Econômico Mundial? Porque, queridos, queridas, o bem viver é uma alternativa. É uma. Precisamos construir um novo paradigma civilizatório de tipo humanista, ecológico, pós-capitalista, convivialista, pós-neoliberal, intercultural, solidário, reciprocidade. Está aí entre nós. Temos que possibilitar sua emergência. Temos que aprender a como modificar os valores. Sempre falamos, estamos perdendo valores. Estamos perdendo valores porque estamos ganhando antivalores. E são muitas as ideologias, muitas as propostas, muitos os modelos, muitas as expressões espirituais, muitas as expressões religiosas. Temos que dialogar. Não podemos opor-nos de maneira conflitiva às diversas correntes e escolas, especificamente daquelas que estão procurando enriquecer de bondade e cuidado à existência humana, cuidado para a Terra. Nesse sentido, eu coloco a ideia de que o bem viver expressa, comunica, entre outras visões, um novo projeto de ser humano, que implica, em essência, o desdobramento de novos padrões de relacionamento com si mesmo, com a sociedade e com a natureza. Eu acho, para falar de bom viver, deveríamos ser uma primeira distinção, tá? Nós chamamos em Equador bem viver. Nós chamamos bom viver. E aqui é importante esta nuance. Bom viver significa viver em bondade. E uma sociedade bondosa é aquela que realmente se importa com o bem-estar de todos. Isso fica evidente nas ações, nos atos, na cultura, nos valores, nas decisões. Bondade diz respeito à compaixão, benevolência, amorosidade, zelo, afeto, benignidade, ternura. Bem viver, ao contrário, estamos constantemente procurando felicidade. ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? ¿Por qué paró? ¿Paró por qué? Buscando encontrar fontes de alegria. Mas mesmo assim, para ser feliz,
certas condições básicas precisam ser atingidas. E isso depende da bondade. Boa educação, boa saúde, boa convivência, bons relacionamentos, boa renda, boa paz, boa alimentação. Mas tudo bem, os brasileiros decidiram seguir os conceitos de Bolívia, do bem viver e respeito. Mas acho que é importante refletir um pouquinho sobre esta nuance. Mas para frente eu vou falar de bem viver, tá certo? Mas acho que era minha responsabilidade falar filosoficamente do conteúdo ético que tem os dois conceitos. Porque não estou apagando a ideia da felicidade, porque a felicidade também traduz um campo significativo da existência, cheio de sentido, cheio de plenitude, um modo harmônico, sensível, consciente de vivenciar nossos relacionamentos consigo mesmo, com si mesmo. Não sei como se diz consigo, com si mesmo, mas entendem, não? Com os outros, com a natureza. Mas também significa superar alienações, superar dominações, superar separações, com responsabilidade, com reflexividade, com inteligência e em diálogo com os outros. Gostaria... Não é fácil explicar bem viver. Vou correr de agora para frente. Eu peço a vocês duas específicas considerações. Primeiro, porque basicamente a noção do bem viver vem de conceitos que emergem do pensamento ancestral andino, dos salasacas, dos urubus, tantas pessoas, tantos grupos andinos. E nós somos ocidentais, educados segundo a racionalidade instrumental. Empregamos matrizes e conceitos europeus da ciência social, do pensamento. Estamos enraizados, contaminados pelo positivismo, as noções cartesianas. Carlos, nós temos mais 2 minutos, por favor. Ok. E também porque estamos fechados em nossos pensamentos. O bem viver, em outras palavras, tem várias expressões. Gostaria de falar apenas da posição indigenista, para que vocês possam entender a riqueza do conceito. Em Equador se fala de Sumacausai. Os indígenas do Equador também falam de Chiriguarás. Os indígenas de Bolívia falam de Sumacumaña. Os indígenas de Mapuche, Chile, falam de Quimimorin. Os indígenas de Guarani, em Paraguai, sul do Brasil, falam de Ñandecreco. Os cunas de Panamá falam de Baluala. Os Tetzal dos Chiapas, em México, falam de Lilcuxircalc. Todas estas concepções, todas estas questionam o conceito de desenvolvimento, conceito convencional. Afirmam a centralidade da natureza. Tiram o viés material do bem-estar, afirmam convivências harmônicas, levantam respeito às mulheres. A natureza é sujeito de direito, afirmam o cuidado, valorizam a participação direta dos povos nas decisões, afirmam o princípio da reciprocidade, acreditam nas economias solidárias, procuram não seguir, não continuar com o mito do progresso. Termino. Existem outras correntes,
ocidentais, devemos misturá-la, precisamos elaborar pontes de diálogo. Bem viver pode ser definido como um modo de vida em harmonia consigo mesmo, identidade, com a sociedade, equidade, e com a natureza, sustentabilidade. Teríamos que, em algum momento, falar o como. O como. Temos muitos instrumentos, métodos para nos encontrar. Autoconhecimento. Mas como passar do autoconhecimento em uma virada política ética para os outros? E como passar a respeitar, sem cair nessa trampa de desenvolvimento, tá? Eu não gosto dessa palavra desenvolvimento, que significa desorganização, falta de organização. Que significa desarticulação, do tempo, falta de Carlos. articulação. Que significa desenvolvimento, falta de envolvimento. Em quê? Na sociedade moderna, consumista, capitalista, branca, racista, etc, etc, etc. Acho que terminei, não? Muito bem, Carlos, muito bem. Então, dando continuidade, vamos fazer o seguinte, né? Vamos celebrar aí esse conhecimento, né? Toda essa energia que veio para a gente aí, né? O Carlos compartilhou. Essa pessoa, esse ser que é cheio de coração gigante, cheio de conhecimento, e está trazendo aqui para a gente um pouco, né, do conhecimento dele. E, indo de encontro a isso, hoje a gente vai fazer um mudra, tá? Para a gente fazer essa conexão, para que possamos ir para os grupos, ok? Mudra. Mudra são gestos sutis. São gestos sutis, né, que vêm do yoga, tá? De conhecimentos antigos. Então, eu vou pedir para vocês, no espaço que vocês estão, do jeito que tiver aí, quem tiver, põe os pés no chão, para ficar melhor, para assim, ter uma conexão. Se você puder, sente numa postura meditativa, né, de perna cruzada, ou fique como você pode, tá? Deixa eu empurrar só mais um pouquinho meu computador e vamos lá, tá? O mudra que eu vou trazer para vocês é o mudra do gesto da fé inabalável, tá? A gente vai fazê-lo e eu vou falando um pouco desse mudra enquanto a gente vai deixando essa energia entrar em nós, né? Então, você vai pegar mão esquerda, tá? Tô fazendo, tá? Mão esquerda, mão direita. A gente vai cruzar os dedos. A gente vai cruzar os dedos, ó, minha mão direita vai vir o dedinho, vem por cima do esquerdo, tá? E a gente vai cruzar, não fecha tudo não, vai até o meio, a falange do meio, tá? Traz na frente do seu coração. Relaxa os seus ombros, ó, relaxa. Traz bem aqui na frente do peito, do coração. Fecha os olhos, tá? Deixa os polegares apontando para cima, a palma da mão virada para o seu coração. Respire de maneira calma, de maneira tranquila. Se possível, somente pelas suas narinas, né? Pelo nariz. Tá? Respire devagar. Respirar é vida. Respirar nutre cada uma das nossas células. E este gesto, este mudra da fé inabalável, Vajra Pradana Mudra, é um gesto que tem como qualidade essencial o entusiasmo pela vida. E mais do que nunca, acredito que seja super importante a gente trazer o entusiasmo pela vida. Então, respire devagar. Respire tentando perceber que o ar vai para todo o seu ser. Que o ar entra pelas suas narinas, vai para o pulmão, e dos seus pulmões ele se espalha por todo você. Esse espalhar vai nutrindo cada pedacinho de você.
Nasce em você o que você permite. E a gente dá para esse mundo o que a gente tem, o que a gente cultivou. Então, com esse gesto lindo, deixemos que neste nosso solo fértil, que somos nós, nasçam sementes do autocuidado. Deixa essa semente aí nascer, nutre essa semente. Se a gente não se cuidar, a gente não pode cuidar do outro. Deixe que a semente da autonutrição também possa germinar em você. Junto com a semente do autocuidado, da autonutrição, deixe que a semente da autoestima também faça parte deste terreno. Faça parte de você. E nutra este solo para que essas sementes possam germinar. E como mais uma semente tão importante quanto essas, a semente da autoconfiança. Deixe que ela esteja no seu solo. Dê os nutrientes necessários para que essa semente também germine, para que ela cresça. O germinar de cada uma dessas sementes, ou de outras sementes que forem, sejam, depende da gente. Depende de quando a gente cuida, depende de quanto a gente nutre. Porque nós só damos para o outro, para o universo, o que nós temos. E nós só existimos porque o outro existe. Então deixe que por mais alguns segundos, a energia que este gesto sutil, um gesto de cura, que assim são os mudras, possa percorrer por você, possa trazer toda a luz, toda a alegria inerente que está aí dentro de você, esperando apenas para ser despertada. Respire devagar. Sinta a paz que o gesto simples pode te trazer ao se conectar com ele, a se conectar com você, ao se conectar com a natureza, a sua natureza. Relaxe suas mãos, devagar abra seus olhos e dê uma espreguiçada gostosa. Espreguice. E sem pressa, nos preparando para que a gente possa ir para a nossa sala, com essa energia do mudra, com essas palavras ricas, né, que o Carlos compartilhou com a gente, ok? Eu coloquei no chat já o arquivo para nortear vocês no grupo, tá? Vocês vão ter uns 18 minutos, por aí, mais ou menos, ok? Tá? E se alguém não baixou, dá uma olhadinha rapidinho no chat, já baixa, porque vai ser importante para a discussão no grupo. E quando vocês voltarem, lembrem-se
o relator, cada grupo vai escolher um relator democraticamente, tá? E ele vai ter 5 minutos para colocar o que foi discutido no grupo na plenária, ok? Então, pessoal, se preparando, tá? Estou abrindo as salas e daqui a pouco a gente se encontra. Ah, vai dando aceite, tá? Para aparecer rum, esqueci de falar. Você precisa aceitar para você ir para a sala. Eu só aproveitar para uma vez mais registrar um profundo agradecimento, Carlos. Você não fez uma fala, para mim você fez uma oração. Eu quero agradecer a você. Aqueceu o meu coração. Muito obrigado. Não me surpreende, mas é sempre gostoso essa sensação que você trouxe, que depois foi tão bem complementado pelo Mudra da Vanessa. Momento mágico, momento mágico. Dá para falar alguma coisa? Ainda dá tempo? Não, nós agora vamos para os grupos, vamos para o grupão, Marilene, e cada grupo terá 5 minutos para relatar o que foi debatido no grupo. A Marilene, Arlindo, Sim. Oi. A Marilene estava no nosso grupo, só que não sei o que aconteceu, que ela não teve oportunidade de falar. Então, na hora do grupão, ela pode, né? Aí ela fala. Não, aí a minha sugestão é que no grupo dela vocês abram um espaço nos 5 minutos de vocês. Isso. Tá? E, da mesma forma, nós temos outras pessoas também que não conseguiram participar do nosso grupo. A relatora do nosso grupo vai fazer o relato em até 5 minutos e, em havendo espaço, contribui mais também, tá bom? Ô, Salete, você viu qual o nosso grupo, que eu não peguei, não olhei. Número 3. 3, bom. Então, por favor, Vanessa, quem é o grupo 1, por favor? O relator sou eu, Paulo Sérgio. Então, Paulo Sérgio, por favor, você tem 5 minutos. E no nosso grupo, cada um falou, e as palavras de Carlos Jara foram devastadoras porque houve um chacoalhar, certo? E as pessoas expressaram tristeza e uma percepção de mãos atadas das coisas que não saem do papel. As grandes experiências do cotidiano, muitas vezes, não saem do papel. A angústia da teoria que não sai para a prática. Isso foi uma das pessoas que expressou isso com muita veemência. Uma realidade dura, praticamente todos, principalmente nesse momento de pandemia, como se está utilizando a pandemia para consolidar determinadas coisas que não vão para o bem-estar, o bem viver da população, e isso se reflete como um novo normal. Não se tem uma proposta alternativa. Ninguém disse assim, como é, que proposta alternativa diante desse quadro? E o que Carlos colocou, essa conexão com o indígena, certo? Foi muito interessante, percebido com muito interesse. Temos que acreditar nas poucas coisas que fazemos, mesmo fazendo as coisas distintas, certo, do que a grande parte das pessoas estão com uma inércia, né? Nós temos que acreditar nisso daí. Esse grupo, por exemplo, a pessoa vê esse grupo como uma semente, uma alternativa, certo? A experiência da esperança, que o modelo está desgastado, mas existe esperança. Acreditar em outra via
temos que sonhar juntos, temos que saber que as crises do passado, que tivemos grandes crises, elas foram superadas, certo? Eugênia colocou isso, né? Então, há uma possibilidade, certo? Ela colocou também que está lendo muito Ailton Krenak, que ele dá umas pinceladas de coisas positivas, como a política do contraponto. Incomoda. Ademir colocou que incomoda, mas dá uma possibilidade de repensar essa questão da via indígena, e ele frisou muito a questão do papel da mulher. A mulher hoje como uma grande alternativa em nosso contexto mundial, em nossos espaços, né? E a questão da mulher é um exemplo de resiliência nesse mundo do poder da violência. Domínio que está uma via possível em tempos de pandemia passar um mata-borrão. O Paulo Sérgio tem mais um minuto, por favor. Ou você, se quisesse... E essa questão do mata-borrão se conecta muito com o meu pensar, que eu não coloquei meu pensamento, que é como fazer isso? Qual é as ferramentas? Nós trabalhamos com isso daí, com as alternativas possíveis de organização, do despertar da população, mas aí que está. A gente tem que falar muito sobre a possibilidade prática do cotidiano, isso daí frisar. Tem um método ou não tem método? Tem ideias, tem valores, isso daí. E eu acho que foi isso. E Marilene, se quiser colocar alguma coisa rapidinho, porque ela não se expressou. Então, vamos lá, Marilene. 30 segundos. É até criminoso, mas, lamentavelmente... Marilene? Fala, Marilene, por favor. Muito obrigado, Paulo Sérgio, a você e todo o grupo e pela síntese. Está ouvindo agora? Muito bem. Alô, está me ouvindo? Sim, Marilene, pode falar. Olha, como eu sou uma pessoa que vim da roça, sou daquele tempo que quando matava um porco, todo mundo falava, hoje eu vou comer carne. Então, para resumir aqui, vou ter que falar isso. Eu sempre lutei desde pequeno em sindicato e tudo, só na época da ditadura. E, então, eu sofri muito, vim de famílias pobres. Então, eu vejo hoje esse mundo, sinceramente, a desigualdade, o amor pelo próximo. Hoje em dia, tudo é normal. Antigamente, falava de se roubar um carro, uma casa. Nossa, hoje não, se tornou tudo normal. As pessoas vão se acostumando, sabe? Mas a desigualdade social é muito grande. E isso parte meu coração. De ver tantas crianças passando fome, tanta gente e outros, a minoria super rica, e não tem esse olhar. Então, eu espero que essa pandemia não é por acaso. E que depois dessa pandemia, o mundo seja um outro mundo, que as pessoas voltam a pensar, voltam a ter amor ao próximo, sabe? E que nós voltamos todos bem melhor, né? Então, obrigado, Marilene, obrigado a todas e todos do Grupo 1. Nós passamos agora à relatora do Grupo 2, a Cláudia. Faltaram livros. 5 minutos, Cláudia, por favor. Nós discutimos sobre o macro, né? Então, a ideia macrocósmica dessas empresas que manipulam mentes e criam essas necessidades extensivas de consumo, e como isso deixa de lado a própria natureza e a nossa relação íntima com a natureza, que nós fazemos parte, somos parte da natureza, né? Então, o ecocentro, não o antropocentrismo. Então, que
ecocentrismo, então, que essa natureza viva e com direitos, ela traz esse sentido do bom viver, que foi outra questão que nós também discutimos no grupo, né? Essa distinção que ele fez e que nós gostamos de refletir sobre esse bem ou bom viver, né? Com o bom viver seja uma consciência mais ampla desse despertar da amorosidade, despertar da solidariedade, o despertar da consciência de que estamos unidos, né? Que não somos separados, diferentes, mas que estamos no mesmo plano e podemos agir para modificar esse plano. Então, nós também conversamos sobre como agir, né? O que cada um poderia fazer para que esse bom viver chegasse no nosso cotidiano. Então, foi colocado que mudar a si mesmo, entender a si mesmo, né? Fazer uma modificação mesmo da própria vibração. E para modificar, então, por exemplo, foi colocado sobre a Mirani, né? Que buscar um novo relacionamento no trabalho, e para ter uma vida melhor, um desenvolvimento melhor dentro do trabalho, e também fazer compras a nível local, né? Então, ter essa vida mais coletiva. Eu coloquei sobre a minha experiência na escola pública, uma escola rural, né? E que, como já uns 15 anos atrás, eu comecei a colocar nas aulas de história terapias xamânicas, terapias em grupo, e que isso melhorou consideravelmente o relacionamento dos alunos, né? Que eram desde 6º ano até 3º colegial, como isso melhorou relativamente o comportamento dos alunos, o entendimento sobre eles mesmos. Depois esse grupo virou chamado grupo de apoio. Então, que no nosso cotidiano, né? Então, o que nós podemos fazer no nosso cotidiano, nas pequenas coisas, para despertar esse bom viver, esse significado da vida que não é repleto de mercadorias, né? Que é necessária, lógico, uma vida digna, com tudo que nós sabemos e não precisa repetir, mas que é algo a mais também, né? Que é esse sentido de pertencimento, porque dentro de muitas tradições indígenas, a cada pessoa, ela age para o todo. Então, esse sentido de ser completo, você é pleno, a partir do momento que você está integrado na sua comunidade, está integrado com as pessoas que você vive e trabalha para elas, né? Então, esses valores sendo despertados em nós, e através disso, ampliar a partir de nós e da nossa vida, para que nesse trabalho toda essa vibração possa ser modificada, né? Modificar a partir de dentro, porque de fora, né, do grande, nos massacra, né? Então, a partir do grande tem toda essa manipulação de mídia, de tudo que nós sabemos, que nos massacra o tempo todo e quer nos impor uma vida que não é a vida realmente boa. Mais 30 segundos, por favor, Cláudia, para fechar. Se você quiser falar alguma coisa, que você estava no grupo também. Não, aí, por favor, Mirani, você gostaria de complementar? Posso falar? Se dependesse da mulher, jamais teria guerra, porque a mulher jamais queria que seu filho ou seu marido fosse para a guerra. Então, imagina uma mulher no comando, não teria guerra. Mirani, mais alguma? Você gostaria de complementar a fala? Muito obrigado, Marilene. Mirani, você gostaria de complementar a fala da Cláudia? Não, eu acho que a Cláudia falou tudo que a gente discutiu no grupo. Tá bom.
Muito obrigado, então, a Cláudia, muito obrigado a Mirane, muito obrigado ao Grupo 2. Agora nós passamos à relatora ou relator do Grupo 3, por favor. 5 minutos. Não teve jeito, sobrou para mim de novo. Oxante. Doce, a sua doçura. Não teve jeito. Oxante para todos, muita paz. Carlos Jara, como sempre, você com esse banho de sabedoria, um banho de síntese de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo agora, e nos levando a pensar justamente nessa verdadeira convergência para o bem, para o novo tempo, para uma nova era sobre a Terra, não é? Então, a primeira questão, o grupo, interessante que foi quase unânime, nessa diferença que você fez, que inclusive eu particularmente nunca tinha pensado, né? No bem viver e no bom viver. Né? Eu gostei muito dessa dicotomia. Né? Então, o bem viver seria o quê? Tudo que a gente aspira, né? De bom, de solidariedade, de consciência de si, do outro, da natureza, da sociedade, a consciência coletiva, essa unidade, essa totalidade, tudo que a gente aspira como ser humano. E o bom viver justamente está voltado para si mesmo, para esse egocentrismo, né? Voltado para tudo que pode trazer benefício para si próprio. É onde a sociedade está instalada. Não é à toa que a pandemia, em vez de melhorar, em vez de levar a gente para esse bem viver, para essa reflexão interna, que isso vem de dentro para fora, ainda continua a gente buscar as questões externas. Não é a questão do prazer, a questão de estar junto, da festa, da aglomeração. E a gente está vendo que as coisas estão complicando cada dia mais, inclusive atingindo os próprios jovens. Bom, então, e o que é que a gente precisa fazer diante disso? Saber lidar, não é, com esse bem viver que está instalado, esse, aliás, bom viver, e voltar-se para esse lado que vai nos levar à felicidade, é saber administrar isso, não é? É saber buscar, entendeu? Com tantas coisas boas que a gente está tendo hoje, porque ao lado do lixo, não é que é a nossa meio de comunicação, mas a gente tem muita coisa boa acontecendo para fortalecer o ser humano e mudar essa visão, né? Então, outra coisa, eles estão solicitando, Carlos Jara, uma explicação também, eu também senti isso, maior sobre o que você citou do modelo que o Brasil optou pelo modelo boliviano e os outros países da América Latina pelo equatoriano. Então, seria bom clarear mais, certo? Agora, e qual seria a forma de sobrevivência diante dessa realidade atroz, pandêmica, inconsciente, que nós, seres humanos, vivemos? Então... Dulce, você tem mais um minuto para fechar, por favor. Só deixa eu seguir, eu pensei que eu estava tendo mais tempo. O segundo são nossas condutas e ações que refletem a harmonia com o todo. Entendeu? O nosso posicionamento diante da realidade, isso é óbvio. Então, é tudo que nós somos, são as nossas condutas que levam os nossos posicionamentos. E aí foi lembrado a máxima de Jesus, até hoje que não foi aprendida, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? O conceito da felicidade que Carlos trouxe, que a felicidade é uma conquista, ela é o princípio de todo o bem viver. Então, a gente almeja tanta felicidade e não faz por merecer. E essa é uma coisa que vem de dentro para fora. E quanto às opções, foi lembrado quase que o grupo todo, aquela música Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, e depois, na hora que passou, eu me lembrei de uma que eu gosto muito, de uma cantora que não é tão conhecida, que ela se chama Flávia Venceslau. É uma música lindíssima. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo tudo que é bom.
Então, a música dela é preciosa, até para a gente saudar, até nos dias de aniversário, uma coisa boa, que é lindíssima essa música. É de Flávia Venceslau. Então, Chante, terminei na hora certa? Não, você extrapolou um pouquinho, mas você tem mais do que crédito na casa. Muito obrigado, Dulce, muito obrigado a todas e todos que participaram do Grupo 3. Agora, por favor, a relatora ou o relator do Grupo 4. Arlindo, deixa eu dar um recado rapidinho. Pessoal, no chat tem o link para quem quer o certificado dos encontros lá, para clicar para presença, tá? E também, se quiser entrar no grupo, também do WhatsApp, tá bom? Os 2 links estão lá. Bom, então eu fiquei responsável, né, para fazer o relato do Grupo 4, eu sou Rosilene, sou de Curaçá. Estou vendo que já é um grupo que já acontece encontros, né? A primeira vez que eu estou aqui, indicada por uma colega minha do curso de mestrado, e que bom que eu estou aqui, né? Gostei bastante, as palavras do Carlos Jara, ela vem... Arlindo falou que é uma oração, né? Eu digo que são músicas aos nossos ouvidos, embora cause essa inquietude, que é uma inquietude boa, positiva, para que a gente possa se transformar, buscar, né, uma autorreforma, uma reforma íntima mesmo, com essa busca desse bem viver. E no grupo a gente falou mais sobre algumas questões que a gente quer ter mais retorno, né, aproveitar que o Carlos já está aqui, para que ele possa melhorar ainda mais essa nossa reforma íntima, essa nossa busca por esse novo ser dentro de nós. E a gente fazia referência a 3 coisas importantes quando ele falou sobre a questão da individualidade, a natureza e a sociedade, né, que são as bases do bem viver. Então, a gente acredita muito que essa conectividade entre as pessoas, a natureza e a sociedade, elas só vão garantir realmente o bem viver se elas estiverem bem conectadas e que ela não parta de interesses individuais, que a coletividade ela possa ser vista, ela possa ser compreendida no sentido de que ela está dentro de um espaço que é a natureza, e que nessa natureza ela precisa ter essa conexão positiva, esses cuidados, e aproveitar dessa natureza para tirar dela aquilo que realmente traz o bem viver, e não fazer dela, né, uso dela para o bom viver, que acaba destruindo a própria natureza, como também a nós individualmente e a própria sociedade. E a gente falava isso, dessa inquietude, essa questão que mexe com a gente, de muitas vezes, uma parte, né, essa coletividade que não se preocupa muito com esse bem viver, com o próximo, com o outro, e com esses elementos naturais que a gente tem em quantidade, a gente não sabe até quando. E para aproveitar melhor esse momento, né, de relato nosso, a gente vai pontuar algumas dúvidas. Na verdade, não são dúvidas, a gente quer que ele aprofunde ainda mais. O Grupo 3 já citou que é essa questão sobre os princípios, né, equatoriano e boliviano, que ele citou, sobre a questão do bem viver, a diferença, para a gente entender um pouco melhor isso. Como também quais são as outras concepções que vem como proposta do Fórum Mundial, né? Dessa construção de uma nova humanidade, de uma nova sociedade. Ele pudesse aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre qual é de fato essa proposta do Fórum Mundial com relação a essa nova humanidade que se precisa ter, que se constrói. E para a gente também, Dulce falou muito bem aí, deu para a gente entender bastante essa diferença do bom viver e do bem viver, mas a gente quer também ouvir mais sobre isso. Será que o que podemos fazer, né, em busca desse bem viver, e o que nós estamos fazendo, será que já está adequado a esse bem viver? O que mais poderíamos fazer para buscar esse bem viver em outras linhas, né? E sugestões de alguns materiais, tipo o filme tem O Lixo Extraordinário, e também foram citados pelas colegas Regina, Solange e Sol, a questão de todos os filmes que envolvem a natureza. É importante a gente estar
vendo, assistindo, explorando, porque com certeza são muitos aprendizados. E a questão da medicina indígena, né? Porque a gente sabe que isso também traz esse viés do bem viver, essa naturalidade, né? No cuidado com a saúde. Então, é uma inspiração também, né? A gente sabe que as comunidades indígenas elas têm essa essência que nos ensina diariamente a ter essa vida mais conectada com a natureza, esse encontro do eu, né? Com essa expansão que é a natureza e tão grandiosa, mas que infelizmente por poucos aproveitada, por poucos respeitada, e as comunidades indígenas eles aproveitam esse privilégio que Deus nos deu. E cita aqui também as colegas. Fechando, por favor. Já passou, mas por favor, eu ia deixar fecha, até a Regina falar e eu falei demais, que pena. Desculpa. Não, mas você já concluiu? Eu só ia citar aqui o projeto que elas falaram dos guardiões, né, que é o cuidado das águas nascentes, que elas citaram, e Oca do Sol. E aí eu ia deixar para ela falar um pouco mais sobre isso, Regina, mas não vai dar tempo. Muito obrigado a você, tá Rosilene, ótimo. muito obrigado a todas e todos do Grupo 4. Muito obrigado pelos relatos, pelos depoimentos dos 4 grupos. E agora, meu querido e admirável Carlos, você tem mais 10 minutos. Eu não estou conseguindo ver nada. Você não consegue ver, mas você está conseguindo ouvir? Estou sim. Nós estamos te vendo muito bem. Você não precisa me ver, não, mas estamos todos te vendo muito bem. Você está me vendo? Muito bem. Você está bonito, simpático, como sempre. Então, por favor, Carlos, se você pudesse fazer um fechamento em cima das questões que estão aí e, eventualmente, elaborar um pouquinho mais. Eu, lamentavelmente, vou ter que te falar aos 8 minutos, que você tem mais 2 para terminar, tá bom? Tá certo. É com você, Carlos. Tá certo. Essa diferença entre bom viver e bem viver. Eu vou pegar as ideias de Friedrich Nietzsche. Nietzsche falava que o ser humano, as sociedades têm 2 inclinações. Uma apolínea, vem de Apolo, esse deus da mitologia grega. E a outra dionisíaca, também deus da mitologia grega. Apolo traduz paz, música, poesia, felicidade equilibrada, valores de bondade, de beleza, bem-estar espiritual, calma, harmonia pessoal. E Apolo observa, analisa, cuida. Dionísio procura alegria, prazeres, mas convoca, movimenta. Carnaval, ¿por qué paró? ¿Paró por qué? Es un arquetipo que llama a comunión, a folia. Vai na procura dos prazeres, do divertimento, mas ao mesmo tempo convoca a modos de vida que provavelmente levem ao consumismo. Bom e bem viver são dois aspectos da vida, e em sociedades complexas como a brasileira, a nossa, existem combinados. Mas acho que, como o contexto está em íntima relação com a consciência, vamos falar disso num minuto. Quando temos um contexto da publicidade, a gente vai se ver na Globo e outras coisas assim, existem tendências para que as pessoas psicologicamente, subjetivamente se inclinem para esse lado dionisíaco da vida interna. Sim.
por aí eu disse, Bolívia pegou o conceito de bem viver, suma camanha. Em Equador, falamos de suma causa e bom viver, bondade. Mas é isso. Mas eu não tive tempo para colocar as outras visões. Não somente tenho uma visão perspectiva indigenista, que prioriza, como eu disse, identidade. Tem outra que é socialista, que prioriza a equidade, e outra que é ecologista, que prioriza a sustentabilidade. E realmente não tive tempo, mas o conceito de bem viver, como eu trabalho, venho trabalhando nessa temática muito tempo, muito tempo. Eu pego os conceitos que vêm de outras correntes de pensamento. Porque eu não acredito que a visão indigenista tem a verdade, é a verdadeira. Não. A visão socialista pega um conjunto de conceitos da sociedade ocidental, da democracia, da participação democrática, fala de economia de valores éticos, de combate à violência de gênero, fala de desenvolvimento humano, das pessoas como centro dos processos produtivos, direitos humanos, salário básico universal e outras coisas que estão nessa perspectiva do bem viver socialista. E o bem viver ecologista deixa pensar um pouco. Fala de respeito aos direitos da natureza. Coloca teorias de crescimento. Certo, é uma posição muito europeia, porque os europeus já destruíram e exploraram ao máximo seus recursos naturais. Mas a ideia parar o consumo, de que o próprio desenvolvimento econômico moderno expressa essencialmente uma forma de dominação, está aí nessa concepção. Então, é uma coisa muito mais complexa que somente a visão do bem viver e da perspectiva ancestral e indigenista. Não, é muito mais complexo. Agora, o que está na minha cabeça é que nós geralmente precisamos, quando falamos de bem viver nesta perspectiva de harmonia com uno mesmo, harmonia com os outros, harmonia com a natureza. O problema é como? Não temos tempo, porque para mim são 30 anos de pesquisa. Tudo bem falar de autoconhecimento, de procurar tranquilidade, que o silêncio é um instrumento muito interessante para conseguir consciência. Mas o que é a consciência? O que é a consciência? Ela é material e imaterial? Ela é mental ou não mental? Ela é social? Poderia falar somente de consciência um dia. O que fazemos com essa consciência pessoal, com esse nível de consciência? Como passamos da consciência pessoal a uma atitude política? O espírito tem que ser político, tá? Não pode ficar sozinho sem atuar. Mas atua como? Aí eu desenvolvi o conceito de micropolítica. Pequenas ações cada dia. Temos que ir além do Paulo Freire, amar Paulo Freire, vai além do Paulo Freire, para conseguir refletir também, não somente os monstros que mordem a gente por dentro, os antivalores que estão ocupando nossa psique. Temos que
ter muita clareza também das forças políticas e econômicas que estão dominando nossa psique, nossa subjetividade. Então, e aí, como passamos? Quais são esses níveis de consciência? À medida que aprofundamos a consciência, mais superior, mais calmo, mais fortes somos, mais inteligentes, mais criativos para poder influir nos outros. E aí, como nos comunicamos com os outros? Aqui temos uma dialética maravilhosamente difícil de entender. Contexto influindo a psique, influindo a subjetividade, influindo os comportamentos, influindo as ações, influindo as decisões, as ações influindo as práticas nutrindo o contexto virando na subjetividade, a subjetividade criando cultura, a cultura estabelecendo valores, os valores fazendo ações, as ações voltando para o contexto. E aí? Em meio de tudo isso, como trabalhamos democracia, distribuição da riqueza, conquista do poder e outras coisas, tá? É muito mais complexo isso. Eu não gosto, admiro muito, mas não gosto quando as pessoas só ficam nesse misticismo de temos que tomar consciência, que abraçar os outros, lá. Não, temos que agir, pequenas ações, o efeito borboleta, feito com capacidade de poder fazer muitas coisas, transformações com ações. Às vezes imagino, se somente todos os agricultores camponeses guajiras do Equador decidiram amanhã não comprar glifosato, imagina, é um ato pacífico, não comprar glifosato, mas ao mesmo tempo é um ato de rebeldia. Mais 2 minutos, por favor, Carlos. Ok. Tem muitas perguntas que eu faço. Não temos que construir uma nova epistemologia radical, tá? Mas o mais importante é poder sistematizar as experiências que estão já inscritas na vida humana para mudar. Falamos de harmonia interna e paz, de valores positivos, éticos, espirituais. Como fazê-los sustentáveis? Falamos de harmonia com o próximo, com a comunidade, falamos de criar comunidade numa sociedade que destrui a comunidade. Como trabalhamos essa contradição? Falamos de harmonia com a natureza, mesmo assim, com a economia verde, estamos destruindo a natureza. Como? Como criamos comunidade? Que é necessário para a humanidade mudar? A tecnologia mais recente, queridos, os pensadores mais inteligentes, as religiões mais bonitas, espirituais, ainda não conseguem resolver os velhos problemas. E falamos de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável, blá. Chega de bons desejos, sonhos, chega. Vamos abraçar as experiências e vamos a construir os comos, os pontes, os comos. Eu não falo de bom viver, eu falo bom viver em plural, porque não é o mesmo bom viver equatoriano. O que estamos precisando é uma ética comum, uma ética mínima, uma ética que possa fazer o diálogo entre diferentes, tá? Fazer o diálogo de respeito com os outros, com as outras, com as mulheres, com os outros. Acho que temos progredido muito, e apesar de tantas experiências de mudança,
parece hoje que estamos lidando com os mesmos problemas, somente que a pandemia colocou todos esses problemas que estavam aí na sociedade brasileira, na sociedade equatoriana, claras. E o sistema está colocando um conjunto de mentiras para que a nova normalidade, que a nova normalidade é isso. A pandemia não vai terminar. Não vai terminar. Ok. Estou fechando. É isso. É isso. Podemos falar muito, pero eu não estou conseguindo ver você. Se alguém me disse o que eu devo fazer. Não, agora nós teríamos muito a te ouvir, Carlos. Lamentavelmente, a gente está na hora de dar uma encerrada, mas estamos te vendo. Você está mais bonito agora do que você estava quando entrou na sala. Aos olhos nossos todos. Tá? Agora te vejo. Esse é o momento de agradecer. E a gente vai começar agradecendo a quem veio para compartilhar conhecimentos e aprendizagens. Cada uma e cada um que se dispôs a entrar nessa sala no entorno de 8 horas da manhã, veio pleno da busca de compartilhamento, tão essencial para os bons viveres de que o Carlos tanto nos fala. Muito obrigado a você, Maria Regina, você, Rosângela, você, Vanessa, você, Ademir, por serem essas pessoas que compartilham conhecimentos tecnológicos, compartilham vivências, compartilham maneira de estar no mundo. Uma vez mais, obrigado, Renato, por nos ceder a sua sala. Obrigado a todas e todas do 1010, nesse movimento que estamos todos buscando vivenciar. Um enorme obrigado que sai daqui de Vitória e que eu espero que chegue aí no seu Quito, Carlos, por essa sua oração de hoje, que certamente não vai nos inspirar somente nesta terça-feira. Há de inspirar a nós que tivemos o privilégio de ouvi-lo ao vivo, de compartilharmos com você ao vivo, mas há de inspirar também a inúmeras e inúmeros outros que vão te ouvir, te ver, beber do seu conhecimento num futuro que nós não sabemos quando. A todas e todos, muito obrigado. Venho de novo na terça que vem para o nosso último encontro, onde será compartilhado com pensamentos, palavras e obras sobre trabalho. Essa palavra tão mágica, tão desgastada, é o que vai ser. Até lá, cuidem-se, cuidem da outra, cuidem do outro. Neste momento de tantos sofrimentos, seja uma célula que espalha cuidados, alimentando o corpo, o coração e, se possível, a alma de todos e todos. Tenham todas e todos um belíssimo dia. Paz e bem. Viva lindo! Pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Gente, convidado para a próxima. Temos agora para compartilhar, para quem puder ficar, uma sugestão de música aqui do Carlos Jara, tá? Se vocês puderem, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês. E a foto? Tirar foto, nossa. A foto. Então, vamos na foto primeiro, vai. Ih, não estou na foto. Tem que abrir as câmeras. Só abrir. Vou fazer isso. Não sei. Cheguei. Todo mundo, aquele sorriso. Não consigo abrir a câmera. Vai ser numa tela só hoje, hein? Então, no 3. 1, 2, 3. Segura aí, sorrindo. Segura. Aí. Agora foi. Tá. Muito bem. Todos lindos, lindas. Desculpa, pessoal. Mas
bom. Nós temos esse direito. Maravilha! Um outro mundo é possível. Sim. Sim, sim. Que volver a falar. Temos Graças. muito que falar. Sim, Muito. Carlos. Carlos, obrigado. Nada. Obrigada, Carlos. Receba Agora vou dormir.